Bom dia, professora. Eu fiquei responsável por falar sobre os trocadores de calor a placas. Primeiramente, eu vou pedir desculpas se em algum momento tiver algum barulho ao redor, porque em casa, assim, mas no sábado fica muito difícil de gravar sem ter nenhum barulho. Bom, o objetivo geral dos trocadores a placas é garantir uma troca de calor entre dois fluidos, um frio e um quente, de forma com que eles não se misturem usando a estrutura modular a placas. Bom, essas placas normalmente elas são metálicas, têm uma espessura fina e normalmente são empilhadas em pequenos espaços, para que garanta com que o fluido quente ele passe por uma área e o fluido frio ele passe por uma área secundária. Bom, as principais características são a alta eficiência, que é a alta eficiência dessas placas, que garante uma boa capacidade de troca de calor, e a facilidade de manutenção, que essas placas elas podem ser montadas e limpas de forma individual. E também o design modular, que as placas elas podem ser adaptadas de acordo com o critério de quem estiver usando, né? Elas podem ser tanto adaptadas para formas maiores como menores. Bom, aqui temos o funcionamento dos trocadores de calor a placas. Fluxo contrário dos fluidos, mais conhecido como contrafluxo. Bom, nos trocadores de calor a placas, o fluxo normalmente ele se move em direções opostas, enquanto o fluxo quente ele passa por uma área, o fluxo frio passa por outra, garantindo uma troca de calor entre um fluido e outro de forma gradual. Bom, processo de troca térmica. O fluido quente ele perde calor a partir do momento que ele entra em contato com as placas, garantindo com que ele passe a temperatura para o fluido frio. Essa configuração de contrafluxo permite que o fluido frio atinja uma temperatura quente mais próxima da temperatura mais alta, com bastante eficiência. Bom, processo de regeneração. O que é? A regeneração é um processo que recupera calor de um fluido quente, geralmente após um processo de aquecimento, para pré-aquecer o fluido frio que está entrando, ou seja, o fluido frio, né? Bom, como funciona? O fluido já aquecido e tratado, por exemplo, o leite pasteurizado, passa novamente pelo trocador, mas agora ele cede calor ao fluido que está entrando, ou seja, o fluido frio, né? Que é o leite cru, o exemplo do leite pasteurizado. Esse processo ocorre simultaneamente, onde o fluido frio aquece progressivamente e o fluido quente esfria até uma temperatura adequada. As vantagens desse processo é a vantagem energética. Esse sistema reduz a energia necessária para aquecer o fluido frio desde o início, tornando o processo mais sustentável e menos dispendioso. Bom, aqui temos o gráfico de temperatura TXT, que normalmente a gente consegue ver o fluido dentro de uma máquina desde o início até o final, e a gente consegue identificar a troca de temperatura. Bom, aqui a gente pode ver o eixo 1, que se inicia em 80 graus Celsius e conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo calor gradualmente, ou seja, esse calor está sendo transferido para o fluido frio, que inicialmente ele começa com 20 graus Celsius e conforme o tempo vai passando, ele vai aumentando gradualmente, ou seja, ele está ganhando calor da temperatura quente que está perdendo para ele, né? Aqui temos alguns equipamentos na linha de produção que utilizam os trocadores a placas. Trouxe só alguns exemplos, como o pasteurizador, o refrigerador, aquecedor de água potável e aquecedor de óleo térmico. Mas aqui é só alguns exemplos, mas tem muitos outros. Bom, vou falar um pouquinho sobre as autoclaves. O que são? Os equipamentos que utilizam vapor sob pressão para esterilizar materiais e eliminando micro-organismos como bactérias e vírus. Como funciona? O material a ser esterilizado é colocado em uma câmara hermética
O vapor é injetado, aumentando a pressão e a temperatura, geralmente entre 121 graus Celsius e 134 graus Celsius, o que geralmente a destruição eficaz, o que garante, no caso, né, a destruição eficaz dos patógenos. As principais aplicações são nas indústrias de alimentos, usadas para esterilizar alimentos enlatados, garantindo a segurança e aumentando a vida útil dos produtos. Também no setor de saúde, que esterilizam instrumentos cirúrgicos e equipamentos médicos, prevenindo infecções durante procedimentos, e também nos laboratórios, utilizados para esterilizar meios de cultura e materiais, assegurando a segurança e experimentos. E também tem as suas vantagens, né? Que é a eficiência do método, que é altamente eficaz na eliminação de micro-organismos. A versatilidade, que é usada em diferentes setores, adaptando-se em diversas necessidades, como mostrado, né, tanto na área de alimento como na área de saúde. A economia, que reduz a necessidade de conservantes, aumentando a durabilidade dos produtos. E alguns desafios encontrados é o custo, que é um investimento inicial que pode ser elevado, e o treinamento, né, que existe operadores treinados para garantir o uso e a segurança eficaz. E é isso, obrigada.